Integração Esportiva. Produção e apresentação: Jorge Daniel. Uma excelente terça-feira para você que acompanha mais um boletim do nosso Integração Esportiva. E neste dia 18 de outubro de 2022, vamos destacar para você todas as informações sobre as competições paralímpicas realizadas no final de semana e também os próximos eventos que estarão acontecendo durante esta semana nas modalidades paralímpicas pelo Brasil e pelo mundo. Mas antes da nossa informação, reforçamos para você que não é inscrito em nosso canal se inscrever, deixar o like em nosso vídeo, compartilhar o nosso link e, claro, ativar o sininho das notificações do YouTube. Toda vez que divulgarmos um novo conteúdo aqui em nosso canal, você será notificado pelo YouTube e assim você não perderá nenhuma informação do mundo do paradesporto. Então, nos ajude, fortaleça, se inscreva em nosso canal, compartilhe nosso vídeo com seus amigos, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para que mais pessoas também possam acompanhar as informações do paradesporto. Vamos falar sobre os eventos paralímpicos desta semana. O CT Paralímpico recebe 3 competições de esgrima em cadeira de rodas em 8 dias. A esgrima em cadeira de rodas chega à cidade de São Paulo com 3 grandes eventos entre os dias 17, portanto esta terça-feira, até o próximo dia 25 de outubro no CT Paralímpico em São Paulo. Os campeonatos Brasileiro, Campeonato das Américas e Mundial Sub-23, portanto, são esperados mais de uma centena de esgrimistas no agregado das 3 competições, que vão contar com representantes de 14 países. Entre esses atletas estará Kevin Damasceno, de 18 anos, esgrimista do Grêmio Náutico União do Rio Grande do Sul, uma promessa brasileira. O gaúcho vai competir nas 2 armas, o florete, o sabre e a espada, mas tem no florete a sua grande paixão. Portanto, o atleta irá disputar os 3 campeonatos em São Paulo. O esgrimista tem uma deficiência na coluna vertebral e enalteceu a sua importância da esgrima na sua vida. Além disso, a esgrima deu a Kevin a possibilidade de jogar como seu pai, o Fábio Damasceno, que também vai competir nas 3 armas, aonde o filho então buscou inspiração para começar na esgrima. E assim como já ocorreu em outras 2 vezes, existe a real possibilidade de os dois se enfrentarem em uma final. Portanto, o filho e o pai. Algumas informações sobre os torneios então para você. O Campeonato Brasileiro vai abrir os trabalhos em São Paulo, acontecendo entre os dias 17 e 19 de outubro, com as suas provas individuais realizadas nos 2 primeiros dias e os jogos em equipes acontecendo na última data do torneio, ou seja, na quinta-feira, dia 19. Na competição, são 7 clubes representantes inscritos no certame, de 6 estados brasileiros. Destaque para a Associação Atlética Antares de Alagoas e a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, com as maiores delegações. Todas as provas vão ser disputadas no sistema de fórmula mista, ou seja, um turno seguido do quadro de eliminação direta, respeitadas as divisões de categoria. Já o Mundial Sub-23 acontece entre os dias 19 e 21 de outubro e o Campeonato das Américas está agendado para acontecer entre os dias 22 e 25 de outubro. O Mundial recebeu 50 inscrições, com um total de 8 países representados na disputa. O Brasil terá 9 esgrimistas paralímpicos no evento, com destaque para Ana Elisa Paz e o já citado Kevin Damasceno.
ambos do Grêmio Náutico do Rio Grande do Sul, que vão competir nas 3 armas. O Campeonato das Américas terá representante de 9 países, entre eles o brasileiro Giovanni Guissoni, da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, atleta medalhista de bronze na última Copa do Mundo, melhor dizendo, e também expoente da modalidade no país, além dos 27 brasileiros. Os jogos vão contar com a participação de argentinos, venezuelanos, chilenos, uruguaios, costarriquenhos, colombianos, norte-americanos e canadenses. O evento recebeu um total de 147 inscrições entre homens e mulheres que vão competir nas 3 armas nas classes A e B. As informações foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Esgrima e Assessoria de Imprensa do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. Mad Camps de São Paulo derrota Kings Maringá e conquista o seu 7º título brasileiro masculino de basquete em cadeira de rodas. O Mad Camps de São Paulo dominou amplamente a final do Campeonato Brasileiro masculino de basquete em cadeira de rodas da primeira divisão. Na manhã da última segunda-feira, dia 17, a equipe paulista derrotou o Kings Maringá com um placar de 83-60, em jogo que foi transmitido ao vivo pelo canal Sport TV 3, e conquistou o seu 7º título da competição no CT Paralímpico em São Paulo. Antes, o time treinado por Marcos Araújo, que também é técnico da Seleção Brasileira Masculina Sub-23 da modalidade, já havia levantado a taça nos anos de 2009, 2010, 2014, 2016, 2018 e em 2021. Durante toda a decisão, o Magic Camp se manteve na despontada do placar e com larga vantagem sobre o adversário paranaense. No primeiro quarto, o time paulistano abriu 19-8. Já no segundo período, a diferença ficou ainda maior, 40-23. Os 17 pontos de vantagem também se mantiveram no terceiro quarto, com 64-47. E por fim, no último período, a vitória por 83-60. O Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete em Cadeira de Rodas foi realizado e organizado pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, CBPC. O torneio aconteceu entre os dias 12 e 17 de outubro no CT Paralímpico em São Paulo e reuniu 10 equipes, que foram divididas em 2 grupos com 5 equipes cada uma. Os 4 melhores de cada chave classificaram para as quartas de final da competição. O Mad Camps e o Kings Maringá avançaram para a decisão após eliminar o GD Camp de Campinas de São Paulo e também o CAD SJR também de São Paulo nas semifinais, que contaram com transmissão no Facebook e YouTube do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, no último domingo, dia 16. Portanto, o Mad Camp de São Paulo levantou o seu 7º título brasileiro de basquete em cadeira de rodas. Vanessa Cristina chega à frente por 1 segundo e vence a maratona de Cartal. A paulista Vanessa Cristina, uma das representantes do atletismo do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, conquistou o primeiro lugar na maratona de Cape Town neste domingo, dia 16. Vanessa completou o trajeto de 42,95 km em 1 hora, 57 minutos e 48 segundos e ficou no lugar mais alto do pódio pela categoria W20 para atletas mulheres cadeirantes, por apenas 1 segundo de diferença. A maratonista brasileira, que teve de amputar a perna esquerda abaixo do joelho devido a um acidente de moto, chegou à frente de Noêmia Alfonsi das Ilhas Maurício, que fez o tempo de 1 hora, 57 minutos e 49 segundos, e da sul-africana Shelley Woods, que ficou com medalha de bronze. No mês de setembro,
Vanessa havia ficado na 5ª colocação na Maratona de Berlim, na Alemanha, finalizando o percurso daquela prova em 1 hora 42 minutos e 16 segundos. Na carreira, Vanessa tem entre as principais conquistas um ouro na Maratona Internacional dos Estados Unidos no ano de 2021. Além disso, ouro, só corrigindo aqui então, a Maratona Internacional dos Estados Unidos foi no ano de 2020. Além disso, um ouro na Maratona Internacional da Espanha em 2020 também. E também outro ouro na Maratona Internacional de São Paulo do ano de 2019. Portanto, o nosso atleta cadeirante conquistando mais uma medalha, então, por um segundo, em que corrida emocionante. Brasil vence Suíça também no Mundial de Rugby em cadeira de rodas, a 11ª posição. A seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas venceu a Suíça por 48-44 na madrugada do último sábado, dia 15, e ficou com a 11ª colocação do Mundial da modalidade, na Dinamarca. Esta foi a primeira participação do Brasil em uma edição da competição. A campanha final teve 6 derrotas e apenas uma vitória. O título do Mundial ficou com a Austrália, que foi ouro nos Jogos Paralímpicos da Rio 2016, na final do torneio que foi disputado no domingo, dia 16. Assim como ocorreu há 6 anos na capital fluminense, os australianos superaram os Estados Unidos. O placar na Escandinávia foi de 58-55 para a seleção da Oceania. O bronze ficou com o Japão, que venceu os anfitriões dinamarqueses por 68-57 e repetiu a sua colocação dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, ocasião em que também ficou na 3ª colocação. José Higino, atleta e presidente da Associação Brasileira de Rugby em cadeira de rodas, comentou sobre a partida diante dos suíços e como o brasileiro no torneio. Abre aspas, o jogo contra a Suíça foi bastante acirrado. Nós conseguimos fechar o Mundial com uma vitória, o que foi muito importante para nós. Tivemos duelos muito difíceis na Dinamarca. Agora o que fica é o aprendizado na modalidade. E a modalidade está crescendo no Brasil e temos como meta nos classificarmos sempre para os mundiais, pontuou o presidente e atleta. O Brasil terminou o grupo B na lanterna com nenhum ponto somado. 290 tries sofridos, 195 feitos e um saldo de 95. Foram 5 jogos e 5 derrotas na primeira fase. Assim, na última sexta-feira, o Brasil iniciou a disputa pelo 9º lugar do torneio contra a Alemanha. A partida na qual também foi derrotado por 53-42. A campanha brasileira do Brasil na competição começou na segunda-feira, dia 10, quando o Brasil realizou seu primeiro jogo na estreia do torneio, perdendo para a Dinamarca por 62-45. Na madrugada de terça-feira, a seleção brasileira voltou novamente a disputar jogos quando foi derrotada pela Austrália, medalhista nos Jogos Paralímpicos da Rio 2016, por 57-36. Posteriormente, o Brasil sofreu mais 3 revés na primeira fase, sendo superado pela rival Colômbia por 54-36, depois perdendo para o Japão por 58-37 e por fim sendo derrotada pelo Canadá por 59-41. Esta foi a primeira participação da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas no Mundial. A classificação aconteceu após a vitória sobre a Colômbia em Medellín, na disputa pelo bronze do Campeonato das Américas em março deste ano, vencendo naquela ocasião os rivais pelo placar de 54-52. Esta então é a campanha da seleção brasileira: 7 jogos, 6 derrotas, 1 vitória, terminando na 11ª colocação do Mundial de Rugby em cadeira de rodas. Este foi o nosso boletim de hoje do Integração Esportiva, com as informações para você sobre os eventos paralímpicos.